Parte 6, capítulo 5. Cristo perturbaria o sistema político. Cristo queria produzir uma revolução no interior do ser humano. Cristo tinha conhecimento da miséria social do ser humano e da ansiedade que estava na base da sua sobrevivência. Queria mesmo aliviar essa carga de ansiedade e tensão que carregamos em nossa trajetória de vida. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Embora tivesse plena consciência da angústia social e do autoritarismo político que as pessoas viviam em sua época, ele detectava uma miséria mais profunda do que a sociopolítica, uma miséria presente no íntimo do ser humano e fonte de todas as outras misérias e injustiças humanas. Cristo atuava pouco nos sintomas. Seu desejo era atacar as causas fundamentais dos problemas psicossociais da espécie humana. Por isso, ao estudar o seu propósito mais ardente, compreendemos que sua revolução não era política, mas íntima, clandestina. Uma mudança que inicia no espírito humano e se expande para toda a sua psique, renovando a sua mente e expandindo a sua inteligência, transformando intimamente a maneira como o ser humano compreende a si mesmo e o mundo que o circunda, garantindo assim uma modificação psíquica e social estável. Cristo pregava que somente por meio dessa revolução silenciosa e íntima seríamos capazes de vencer a paranoia do materialismo não inteligente e do individualismo e desenvolver os sentimentos mais altruístas da inteligência, como a solidariedade, a cooperação social, a preocupação com a dor do outro, o prazer contemplativo, o amor como fundamento das relações sociais. Quem pode questionar? A história tem confirmado, ao longo das sucessivas gerações, que ele tinha razão. O comunismo ruiu e não produziu o paraíso dos proletários. O capitalismo gerou um grande desenvolvimento tecnológico e sociológico. Todavia, o capitalismo precisa de inúmeras correções, pois é sustentado pela paranoia da competição predatória, pelo individualismo, pela valorização da produtividade acima das necessidades intrínsecas da humanidade. A democracia, que tem sido uma das mais importantes conquistas da inteligência humana por garantir o direito à liberdade de pensar e de se expressar, não estancou algumas chacras psicossociais fundamentais da sociedade moderna, como a violência psicológica, as discriminações, a farmacodependência, a exclusão social. Agora vamos retornar ao ambiente em que Cristo vivia. Como expliquei, ele procurou realizar uma revolução clandestina na psique e no espírito humano. Por diversas vezes demonstrou claramente que o seu trono não estava em Jerusalém. Para espanto de todos, declarou que seu reino se localizava no interior de cada ser humano. Jerusalém era a capital cultural e religiosa de Israel, onde escribas e fariseus, que eram os líderes políticos e intelectuais da época, amavam, como alguns políticos de hoje, os melhores lugares nos banquetes, o status e o brilho social. Mateus capítulo 23, versículos 5 a 7. Cristo sabia que em Jerusalém esses líderes jamais aceitariam essa revolução interior. Jamais aceitariam essa mudança na natureza humana, essa transformação no pensamento e na maneira de ver o mundo. De fato, sua proposta, ao mesmo tempo bela e atraente, era ousadíssima. Conduzir as pessoas a se interiorizar e reciclar seus paradigmas e conceitos culturais é uma tarefa quase impossível quando elas são intelectualmente rígidas e fechadas. Ele sabia e previa que, quando abrisse a boca, a cúpula de Israel iria odiá-lo, rejeitá-lo e persegui-lo. Por isso, passou um longo período na Galiléia antes de ir para Jerusalém. Israel traiu seu desejo histórico de liberdade. Israel sempre preservou sua identidade como nação e valorizou intensamente sua liberdade e independência. Seu povo tem uma história em comum e, em certo sentido, poética. Abraão, o patriarca desse povo, deixou com intrepidez a conturbada terra de Ur dos Caldeus e foi em busca de uma terra desconhecida. Abraão era um homem íntegro e determinado. Ele deu origem a Isaque. Isaque deu origem a Jacó, que recebeu o nome de Israel, que significa príncipe de Deus. Israel teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos. Da tribo de Judá saíram os reis de Israel.
O nome judeu deriva da tribo de Judá. As raízes milenares desse povo culturalmente rico impediam que ele se submetesse ao jugo de qualquer imperador. Apenas a força agressiva dos impérios sufocava o ardente desejo de liberdade e independência dessa nação. Em razão do seu desejo compulsivo de liberdade, o povo de Israel passou por situações dramáticas em alguns períodos históricos, como no tempo da Calígula. Caio Calígula era um imperador romano agressivo, desumano e ambicioso. Além de ter mandado matar vários senadores romanos, destruído seus amigos e violado os direitos dos povos que subjugava, ambicionava-se passar por Deus. Desejava que todos os povos se dobrassem diante dele e o adorassem. Para o povo judeu, esse tipo de adoração era inadmissível e insuportável. Caio sabia dessa resistência e odiava a sua audácia e insubordinação. Os judeus, mesmo combalidos, desterrados, errantes e ameaçados de passar por uma faixa étnica, foram praticamente os únicos que não se dobraram aos pés de Caio. A liberdade para esse povo não tinha preço. Flávio Joséfo, um brilhante historiador que viveu no século I desta era, nos relata uma história dramática pela qual esse povo de Israel passou por causa do desejo de preservar sua independência. O povo de Israel era considerado um corpo estranho no vasto domínio de Roma e tinha frequentes reações contra este império. No ano 70 d.C., os judeus novamente se revoltaram e se sitiaram dentro de Jerusalém. Tito, general romano, foi encarregado de debelar o foco de resistência e retomar Jerusalém. Os judeus podiam render-se ou resistir e lutar. Preferiram a resistência à luta. Tito cercou Jerusalém e iniciou uma das mais sangrentas guerras da história. Os judeus resistiram além de suas forças. A fome, a angústia e a miséria foram enormes. Morreram tantos judeus que a cidade ficou impregnada de mau cheiro. Pisava-se em cadáveres nas ruas. Por fim, Jerusalém foi destruída e o que restou do povo foi levado como cativo e dispersado. Esses exemplos mostram o desejo desesperado do povo judeu de preservar sua liberdade, sua identidade e sua independência. Porém, houve uma época em que a cúpula judaica traiu seu desejo de liberdade e independência. É incrível constatar, mas Jesus perturbou tantos líderes judeus com a sua revolução interior e seus pensamentos, que eles preferiram um imperador gentil à liderança de Cristo que tinha raízes judaicas, embora afirmassem que não queria o trono político. Israel preferiu manter a simbiose com o Império Romano a admitir Jesus como Cristo. A cúpula de Israel, na época de Cristo, desejou mais o poder sociopolítico do que a busca de liberdade e independência. Todavia, a imensa maioria do povo judeu provavelmente não concordava com essa postura. Havia até mesmo diversos membros da cúpula, como Nicodemos e José de Arimateia, que tinham grande apreço por Cristo e discordavam da sua injusta condenação. Entretanto, eles se calaram, pois temiam as consequências que sofreriam por acreditarem em Jesus. Quando foi que a cúpula judaica traiu o desejo de liberdade e independência que movia séculos o povo de Israel? Foi quando Pilatos, zombando dela, disse que não poderia crucificar o rei dos judeus. Marcos capítulo 15, verso 9. Seus dirigentes ficaram indignados com o traje de Pilatos e por isso o pressionaram e suplicaram-lhe que crucificasse Cristo, dizendo que César é que é o seu rei. Os judeus sempre rejeitaram drasticamente o domínio do Império Romano, mas naquele momento preferiam César a Cristo, um romano a um judeu. Como diz, Jesus afirmava que queria um reino oculto dentro do ser humano. A liderança judia se sentia ameaçada por seus pensamentos. Seu plano era intrigante e complexo demais para ela. Seu propósito quebrava todos os paradigmas existenciais. Por isso, Cristo foi drasticamente rejeitado. Alguns judeus dizem hoje que Cristo era uma pessoa querida e valorizada na sua época pela cúpula judaica. Porém, as biografias de Cristo são claras a esse respeito. Ele foi silenciado, odiado, zombaram dele, cuspiram-lhe no rosto, embora fosse amável, dócil e humilde, e ao mesmo tempo pronunciasse palavras chocantes nunca ouvidas. Suas palavras se tornaram perturbadoras demais para serem analisadas.
principalmente por aqueles que amavam o poder e não eram fiéis à sua própria consciência. A síndrome de Pilatos. A cúpula judaica ameaçou denunciar Pilatos ao governo de Roma se ele não condenasse Jesus. Pilatos tinha um grande poder conferido pelo Império Romano, o de vida e de morte. Todavia era um político fraco, omisso e dissimulado. Ao inquirir Cristo, Pilatos não via injustiça nele. Marcos capítulo 15, versículo 4. Por isso desejava soltá-lo, mas era frágil demais para suportar o ônus político dessa decisão. Assim, cedeu à pressão dos judeus. Entretanto, para mostrar que ainda detinha o poder político, fez uma pequena cena teatral. Lavou as mãos. Pilatos se escondeu atrás do gesto de lavar as mãos. Não apenas cometeu um crime contra Cristo, mas também contra si mesmo, contra a fidelidade à sua própria consciência. Aquele que é infiel à sua própria consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. A síndrome de Pilatos tem varrido séculos e contaminado alguns políticos. É muito mais fácil se esconder atrás de um discurso eloquente do que assumir com honestidade seus atos e suas responsabilidades sociais. A síndrome de Pilatos se caracteriza pela omissão, dissimulação, negação do direito, da dor e da história do outro. Cristo era seguido pelas multidões. Por onde passava, havia um grupo de pessoas despertadas por ele. As multidões se aglomeravam ao seu redor. Isso causava grande ciúme na cúpula judaica. Pessoas de todos os níveis o procuravam para ouvir aquele homem amável e ao mesmo tempo instigante e determinado. Procuravam conhecer os mistérios da existência, ansiavam pela transformação íntima, clandestina que ele proclamava. Os relatos demonstram que, certa vez, mais de 5.000 homens o seguiram, e em outra ocasião, mais de 4.000, sem contar mulheres e crianças. Mateus, capítulo 14, verso 13 a 21, e Marcos, capítulo 6, do versículo 30 a 44. Tratava-se de um fenômeno social espetacular. Provavelmente, nunca um homem que vivera naquela região havia despertado tanto ânimo das pessoas. Nunca um homem sem qualquer aparência especial ou propaganda foi seguido de maneira tão apaixonada e calorosa pelas multidões. Os dirigentes judeus estavam muito preocupados com o movimento social em torno de Cristo. Tinham medo de que ele desestabilizasse a simbiose entre a liderança de Israel e o Império Romano. Por isso, ele tinha que ser eliminado. A liderança judaica nem sequer cogitou acerca da linhagem de Cristo, de suas origens. Não se preocupou em questioná-los honestamente. Para ela, ele não tinha derramado lágrimas, não possuíra uma família, não tivera infância, não sofrera, não constituíra relacionamentos, enfim, não tinha história. A ditadura do preconceito anula a história das pessoas. Cristo tinha de morrer, não importava quem ele fosse. Cristo abalaria qualquer sistema político sobre o qual tivesse vivido. A liderança judaica não se importou em sujar as mãos arrumando testemunhas falsas. O importante era condenar Cristo. Porém, como não havia coerência entre as testemunhas, não conseguiram argumentos plausíveis para condená-lo. Mateus, capítulo 26, do versículo 59 a 61. São atípicos os paradoxos que envolvem a história de Cristo. Ninguém falou do amor como ele, e ao mesmo tempo, ninguém foi tão odiado como ele. Cristo se doou e se preocupou ao extremo com a dor do outro, mas ninguém se preocupou com a sua dor. Foi ferido e rejeitado sem oferecer motivos para tanto. Era tão dócil e sofreu tanta violência. Não queria o trono político, mas o trataram como se fosse o mais agressivo dos revolucionários. Se Cristo vivesse nos dias de hoje, também seria uma ameaça para o governo local? Seria drasticamente rejeitado? Provavelmente sim. Embora preferisse o anonimato e não fizesse propaganda de si mesmo, não conseguia se esconder. É impossível esconder alguém que fale o que ele falou e faça o que ele fez. Se naquela época, em que a comunicação era restrita e não havia imprensa, ele era seguido por multidões, podemos imaginar como seria nos dias de hoje. Se Cristo vivesse hoje, a imprensa escrita o estamparia nas primeiras páginas.
e os jornais televisivos teriam uma equipe de plantão 24 horas acompanhando. Ele seria o maior fenômeno social e geraria os fatos jornalísticos mais importantes. Hoje, a população que o seguiria poderia ser multiplicada por 10, 50, 100 ou muito mais. Imaginemos 100 mil ou 500 mil pessoas seguindo. Isso causaria um tumulto social sem precedentes. O governo local consideraria um conspirador contra o sistema político. Além disso, o fato de Cristo procurar se isolar toda vez que era muito assediado, de ter muito sensível às misérias físicas e psíquicas, de estar sempre procurando aliviar a dor do outro, de tocar profundamente nos sentimentos humanos e de não fazer acordos com qualquer tipo de político, já causaria incômodo a qualquer governo, que por mais democrático que fosse, teria conchavos nos seus bastidores. Para alguns políticos, ele seria condenado por pôr em risco o regime, para outros, por representar uma ameaça aos ganhos secundários do poder. Cristo abalaria qualquer governo em qualquer época em que vivesse. Seu desejo de libertar o ser humano dentro de si mesmo e sua revolução interior não seriam compreendidos por nenhum sistema político. Capítulo 6. O discurso de Cristo deixaria a medicina atual atônica e tocaria na maior crise existencial do ser humano. A crise existencial gerada pelo fim do espetáculo da vida. A morte física faz parte do ciclo natural da vida, mas a morte da consciência humana é inaceitável. Só a aceitam aqueles que nunca refletiram minimamente sobre as suas consequências psicológicas e filosóficas ou aqueles que nunca sofreram a dor indescritível da perda de alguém que se ama. É aceitável o caos que desorganiza e reorganiza a matéria. Tudo no universo organiza-se, desorganiza-se e reorganiza-se novamente. Todavia, para o ser humano pensante, a morte estanca o show da vida, produzindo a mais grave crise existencial de sua história. A vida física morre e se descaracteriza, mas a vida psicológica clama pela continuidade da existência. Ter uma identidade, possuir o espetáculo da construção dos pensamentos e ter consciência de si mesmo e do mundo que nos cerca são direitos personalíssimos, que não podem ser alienados e transferidos por dinheiro, circunstâncias ou pacto social ou intelectual algum. Se uma doença degenerativa do cérebro ou um traumatismo craniano podem, às vezes, comprometer profundamente a memória e trazer consequências drásticas para a capacidade de pensar, podemos imaginar quais seriam as consequências do caos da morte. No processo de decomposição, o cérebro é esmigalhado em bilhões de partículas, encefalando os mais ricos segredos que sustentam a personalidade e os segredos da história da existência contida na memória. É inconcebível a ruptura do pulsar da vida. É insuportável a inexistência da consciência a fim da capacidade de pensar. A inteligência humana não consegue entender o fim da vida. Existem áreas que o pensamento consciente jamais conseguirá compreender de forma adequada, a não ser no campo da especulação intelectual. Uma delas é o pré-pensamento, ou seja, os fenômenos inconscientes que formam o pensamento consciente. O pensamento não pode aprender o pré-pensamento, pois todo discurso sobre ele nunca será o pré-pensamento em si, mas o pensamento já elaborado. Outra coisa incompreensível pelo pensamento é a consciência do fim da existência. O pensamento nunca atinge a consciência da morte como o fim da existência, o nada existencial, pois o discurso dos pensamentos sobre o nada nunca é o nada em si, mas uma manifestação da própria consciência. Por isso, a pessoa que comete um ato de suicídio não tem consciência da morte como o fim da vida. Os que pensam em suicídio não querem de fato matar a vida, dar fim à existência, mas matar a dor emocional, a angústia, o desespero que abate suas emoções. A ideia de suicídio é uma tentativa inadequada e desesperada de procurar transcender a dor da existência e não pôr fim a ela. Só a vida tem consciência da morte. A morte não tem consciência de si mesma. A consciência da morte é sempre uma manifestação da vida, ou seja, é um sistema intelectual que discursa sobre a morte, mas nunca atinge a realidade em si. A consciência humana jamais consegue compreender plenamente as consequências da inexistência da consciência do silêncio eterno. Por isso, todo pensador ou filósofo que tentou, como eu, compreender o fim da consciência, o fim da existência, vivenciou um angustiante conflito intelectual.
Veremos que o pensamento de Cristo referente ao fim da existência tinha uma ousadia e uma complexidade impressionantes. Ele discursava sobre a imortalidade com uma segurança incrível. A maioria dos seres humanos procurou compreender algumas implicações psicológicas e filosóficas da morte, mas sempre resistiu intensamente a ela. Por que em todas as sociedades, mesmo nas mais primitivas, os homens criaram religiões? O fogo, um animal, um astro funcionavam como deuses para os povos primitivos projetarem os mistérios da existência. Pode-se dizer que a necessidade de uma busca mística, espiritual, é sinal da fraqueza intelectual, de fragilidade da inteligência humana? Não, pelo contrário, ela é sinal da grandeza intelectual. Expressa um desejo vital de continuidade do espetáculo da vida. A filosofia e a possibilidade de transcender a finitude existencial. Muitos pensadores da filosofia produziram conhecimento sobre a metafísica como tentativa de compreender os mistérios que cercam a existência. A metafísica é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento da realidade divina pela razão, o conhecimento de Deus e da alma, Descartes. Enfim, investiga a natureza e o sentido da existência humana. Grandes pensadores como Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, Descartes e Kant discursaram de diferentes maneiras sobre a metafísica. Esses pensadores eram intelectualmente frágeis? De modo algum. Por pensar na complexidade da existência, eles produziram ideias eloquentes sobre a necessidade intrínseca de o ser humano transcender os seus limites e, em certos casos, superar a finitude da vida. Muitos deles fizeram de Deus um dos temas fundamentais de suas discussões e indagações intelectuais. Augusto Comte e Frederic Nietzsche foram grandes filósofos ateus. Porém, é estranho que esses dois grandes ateus tenham produzido, em alguns momentos, uma filosofia com conotação mística. Comte queria estabelecer os princípios de uma religião universal, uma religião positivista. Nietzsche discursava sobre a morte de Deus, porém no final de sua vida produziu Assim Falou Zaratustra, uma obra contendo princípios que regulavam a existência, tais como os Provérbios de Salomão. Alguns veem nesse livro um esforço de última hora para recuperar a crença na imortalidade. Ninguém deve ser condenado por rever sua posição intelectual, pois do ponto de vista psicológico e filosófico há uma crise existencial intrínseca no ser humano diante do fim da existência. A imprensa divulgou que Darcy Ribeiro, um dos grandes pensadores brasileiros, que sempre foi ateu declarado, pediu aos seus íntimos momentos antes de morrer que lhe dessem um pouco de fé. Tal pedido refletia um sinal de fraqueza desse ousado pensador? Não, refletia a necessidade universal e incontida de continuidade do espetáculo da vida. Há doenças psíquicas que geram uma fobia ou medo doentio da morte, como a síndrome do pânico e determinados transtornos obsessivos compulsivos, como o TOC. No pânico, ocorre um dramático e convincente teatro da morte. Nele há uma sensação súbita e iminente de que se vai morrer. Tal sensação gera uma série de sintomas psicossomáticos como taquicardia, aumento da frequência respiratória e sudorese. Esses sintomas são reações metabólicas instintivas que tentam levar a pessoa a fugir da situação de risco. Todavia, no pânico, tal situação de risco é imaginária, apenas um teatro dramático que o eu deve aprender a gerenciar, às vezes com auxílio de antidepressivos. Nos TOC, principalmente naqueles que estão relacionados às ideias fixas de doença, ocorrem também reações fóbicas diante da morte, que aqui também é imaginária. Nesse transtornos há uma produção de pensamentos de conteúdo negativo, não gerenciada pelo eu, que fazem a pessoa ter ideias fixas de que está com câncer, de que vai sofrer um infarto, ter um derrame e etc. O TOC e a síndrome do pânico acometem pessoas de todos os níveis intelectuais. A experiência imaginária da morte na síndrome do pânico e nos transtornos obsessivos causa uma ansiedade intensa, desencadeando uma série de sintomas psicossomáticos. Tais doenças podem e devem ser tratadas. Apesar de haver doenças psíquicas que geram uma fobia doentia da morte, há uma fobia legítima, não doentia, ligada ao fim da existência que psiquiatra ou medicamento algum pode eliminar. A vida só aceita o próprio fim, se não estiver próxima desse fim. Caso contrário, ela o rejeita automaticamente, ou então o aceita se estiver convencida da possibilidade de superar.
O homem animal e o psicológico não aceitam a morte. O equívoco intelectual do ateísmo de Marx. Nem o homem animal ou instintivo, nem muito menos o homem psicológico ou intelectual aceitam a morte. Quando estamos correndo risco de morte, seja por uma dor, um ferimento, a ameaça de uma arma, um acidente, o homem animal surge com intensidade. Os instintos são aguçados, o coração acelera, a frequência respiratória aumenta e surge uma série de mecanismos metabólicos para nos retirar da situação de risco de morte. Quando o homem animal aparece, o homem intelectual diminui, ou seja, fecha as janelas da inteligência, retraindo a lucidez e a coerência. Nesse caso, os instintos prevalecem sobre o pensamento. Toda vez que estamos sobre uma grande ameaça, ainda que seja imaginária, reagimos muito e pensamos pouco. Por vivermos uma sociedade doentia, onde prevalecem a competição predatória, o individualismo e a crise de diálogo, criamos uma fábrica de estímulos negativos que cultivam o estresse do homem animal, como se ele vivesse continuamente sob ameaça de morte. O indivíduo das sociedades modernas tem mais sintomas psicossomáticos do que os das tribos primitivas. O homem psicológico, mais do que o homem animal, se recusa a aceitar a morte. O desejo de eternidade, de transcender o caos da morte, é inerente ao ser humano e não é fruto da cultura. Como veremos, Cristo tinha consciência disso. Seu discurso sobre a eternidade ainda hoje é perturbador. Os que estão vivos elaboram muitos pensamentos para procurar confortar-se diante da perda dos seus entes queridos, como ele deixou de sofrer, ele descansou, ele está num lugar melhor, mas ninguém diz ele deixou de existir. A dor da perda de alguém é uma celebração à vida. Ela representa um testemunho claro do desejo irrefreável do ser humano de fazer prosseguir o show da existência. Num velório, os íntimos da pessoa que morreu, que geralmente representam a minoria, sofrem muito, enquanto os agregados, que são a maioria, fazem terapia. Como é que os agregados fazem terapia? Eles procuram se interiorizar e se reciclar diante da morte do outro. Dizem entre si, não vale a correria da vida. Vale a pena se estressar tanto. A vida é muito curta para lutar com coisas banais, depois morremos e fica tudo aí. Essa terapia grupal não é condenável, pois representa uma revisão saudável da vida. A terapia grupal nos velórios é uma homenagem consciente à existência. O desejo de superar o fim da existência está além dos limites das ideologias intelectuais e sociopolíticas. Um dos maiores erros intelectuais de Karl Marx foi ter procurado criar uma sociedade pregando o ateísmo como massificação cultural. Marx encarou a religiosidade como um problema para o socialismo. Era um pensador inteligente, mas por conhecer pouco os bastidores da mente humana foi ingênuo. Talvez nunca tenha refletido com mais profundidade sobre as consequências psicológicas e filosóficas do caos da morte. Se o tivesse feito, compreenderia que o desejo de superação da finitude existencial é irrefreável. O desejo de continuar a sorrir, a pensar, a amar, a sonhar, a projetar, a criar, a ter uma identidade e ter consciência de si e do mundo está além dos limites da ciência e de qualquer ideologia sociopolítica. O ser humano possui uma necessidade intrínseca de buscar Deus, de criar religiões e de produzir sistemas filosóficos metafísicos. Tal necessidade surge não apenas como tentativa de superar sua finitude existencial, mas também para explicar a si mesmo o mundo, o passado, o futuro, enfim, os mistérios da existência. O ser humano é uma grande pergunta, por dezenas de anos procura uma grande resposta. Ele tenta explicar o mundo, todavia sabe que explicar a si mesmo é o maior desafio da sua própria inteligência. Vimos que pensar não é uma opção do ser humano, mas o seu destino inevitável. Não conseguimos interromper o processo de construção de pensamentos. É impossível conter a necessidade de compreendermos a nós mesmos e o mundo que nos circunda. Na mente humana há uma verdadeira revolução de ideias, que não pode ser estancada nem mesmo pelo controle do eu. Nas próximas décadas, os povos socialistas que viveram sob a propaganda ateísta serão os mais religiosos, os que mais buscarão a existência de Deus. Por quê? Porque o socialismo tentou eliminar algo indestrutível. Tudo indica que essa busca já está ocorrendo intensamente na Rússia e na China. Na China havia 5 milhões de cristãos na época em que o socialismo foi implantado. Agora, depois de tantos anos de propaganda ateísta, há notícias extraoficiais de que haveria mais de 50 milhões de cristãos naquele país. Além disso,
a milhões e milhões de chineses adeptos de diversas outras religiões. O desejo de transcender o fim da existência não pode ser contido. A melhor maneira de propagar uma religião é tentar destruí-la. A melhor maneira de incendiar o desejo do ser humano de buscar Deus e superar o caos da morte é tentar destruir esse desejo.